Duas irmãs, um único homem e um destino selado por engano e traição. Uma foi amada, a outra ignorada. Mas Deus escolheu a desprezada para cumprir sua promessa. O que parecia apenas uma disputa entre irmãs escondia um propósito divino muito maior. Séculos depois, as consequências desse conflito mudariam o destino de uma nação inteira. Por que Jacó foi enganado? Qual foi o verdadeiro motivo por trás da troca de esposas? Qual era o segredo que Labão escondeu? Fique conosco até o final, pois esta não é a história que te contaram na escola dominical ou nas igrejas. O que foi traição aos olhos dos homens, Deus usou para cumprir seu plano. A noite se espalhava sobre o deserto como um manto de sombras e silêncio. Jacó, cansado da longa jornada, olhou ao redor em busca de um lugar para descansar. O caminho até ali havia sido árduo e seus pés doíam a cada passo. Desde que fugira de seu irmão Esaú, carregava em seu peito um misto de medo e esperança, mas agora, naquele instante, tudo o que desejava era repousar. Encontrou uma pedra, posicionou-a como travesseiro e, sob o vasto céu estrelado, fechou os olhos. O sono logo o envolveu, e então veio o sonho. Ele via uma escada que tocava o céu, erguendo-se majestosamente até onde seus olhos podiam alcançar. Anjos subiam e desciam por ela em um movimento constante e harmonioso, como se seguissem uma ordem celestial. No alto, uma luz resplandecente brilhava, iluminando tudo ao redor. Seu coração pulsava mais forte quando ouviu uma voz profunda, poderosa e suave ao mesmo tempo. Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão e de Isaque. A terra em que agora dormes, eu a darei a ti e à tua descendência. Eu estarei contigo, onde quer que fores, e te trarei de volta para esta terra. Não te deixarei até que se cumpra o que te prometi. O impacto daquelas palavras o despertou com um sobressalto. O ar parecia mais denso, carregado de algo sagrado. Seu peito arfava e o coração batia acelerado. Sentou-se e olhou ao redor. Ainda era noite e o céu cintilava com milhares de estrelas silenciosas. Mas dentro dele, algo havia mudado. Este lugar é sagrado, murmurou, erguendo-se devagar. O próprio Deus esteve aqui e eu não sabia. Com reverência, pegou a pedra sobre a qual dormira e a ergueu como um memorial. Derramou óleo sobre ela, consagrando aquele pedaço de terra que agora chamava de Betel, a casa de Deus. Ali, diante do invisível, fez um voto. Se Deus for comigo nesta jornada, me proteger e me der pão para comer e vestes para vestir, e me permitir retornar em paz à casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. Com a primeira luz do amanhecer, retomou sua jornada. Seu destino era Harã, a terra de seu tio Labão. Não sabia o que o aguardava, mas seu coração estava cheio de uma nova certeza. Deus estava com ele. O sol subia no céu à medida que Jacó avançava pelo caminho árido. O calor era intenso e sua garganta secava rapidamente. Depois de horas caminhando, finalmente avistou um poço. Perto dali, pastores aguardavam, sentados à sombra de algumas árvores. A boca do poço era coberta por uma grande pedra, e os homens pareciam esperar o momento certo para removê-la juntos. Enquanto observava a cena, seus olhos foram atraídos por uma jovem que se aproximava. Ela conduzia um rebanho de ovelhas e caminhava com graça. Havia algo nela que parecia brilhar sob o sol. Seus cabelos escuros balançavam suavemente ao vento, e seu olhar carregava uma doçura envolvente.
Jacó sentiu seu coração bater forte. Nunca vira alguém como ela. Quem é aquela? Perguntou a um dos pastores. Raquel, filha de Labão, respondeu ele. Raquel. O nome soou como uma melodia em seus pensamentos. Enquanto ela se aproximava, Jacó sentiu sua garganta secar, mas não desviou o olhar. Era como se o tempo tivesse desacelerado ao redor deles. Quando seus olhos se encontraram, uma corrente invisível pareceu ligá-los. Ele não sabia de onde tirava tanta força, mas, tomado por um impulso repentino, avançou e, sozinho, removeu a pedra que cobria o poço. Os pastores o observaram surpresos. Jacó então encheu o bebedouro e deu de beber às ovelhas de Raquel, sem dizer uma palavra. E então, tomado pela emoção, Jacó chorou. Raquel o observou com olhos intrigados. Quem era esse homem que surgira em sua vida como uma tempestade inesperada? Mas ele não sabia que aquele encontro mudaria sua vida para sempre. Jacó permaneceu junto a Raquel enquanto ela guiava suas ovelhas até o pasto. O silêncio entre eles era preenchido apenas pelo balido dos animais e o farfalhar do vento nas árvores. Raquel o observava com curiosidade, tentando entender quem era esse estrangeiro que demonstrava tamanha emoção ao vê-la. Quando chegaram à casa de Labão, um servo anunciou sua chegada. O próprio Labão veio recebê-lo e, ao ver Jacó, abriu um largo sorriso. És filho de minha irmã Rebeca, exclamou, abraçando-o calorosamente. És sangue do meu sangue. Entre, hospeda-te em minha casa. Jacó contou sua jornada. Falou sobre Betel e o sonho que tivera. Labão ouvia com interesse, mas seus olhos avaliavam o jovem com um brilho sagaz. Era evidente que Jacó era forte e trabalhador. Alguém assim seria útil. Os dias se passaram e Jacó permaneceu na casa de seu tio. Desde a primeira manhã, ofereceu-se para ajudar nos afazeres, cuidando dos rebanhos e organizando o pasto. Com o tempo, tornou-se indispensável. Labão, percebendo seu valor, decidiu propor um acordo. Tu és meu parente e tens trabalhado para mim, mas não deves servir-me de graça. Dize-me, qual deve ser o teu salário? Jacó não hesitou. Seu coração já havia tomado uma decisão. Trabalharei 7 anos por Raquel, tua filha mais nova. Labão ergueu uma sobrancelha. Raquel era sua joia preciosa, a mais bela de suas filhas. Mas 7 anos de trabalho árduo valiam muito. Ele sorriu. Melhor é dá-la a ti do que a outro homem. Fica comigo. O acordo foi selado. Jacó trabalharia 7 anos por Raquel, e ao final desse período, ela seria sua esposa. Os dias transformaram-se em meses, os meses em anos. Para Jacó, o tempo parecia voar, pois seu amor por Raquel crescia a cada amanhecer. O olhar dela, o som de sua risada, o modo como movia as mãos ao cuidar das ovelhas, tudo nele ansiava por tê-la ao seu lado para sempre. E então, o 7º ano chegou. Jacó se apresentou a Labão com os olhos brilhando de alegria e confiança. O tempo se cumpriu. Dá-me agora minha esposa, para que eu me una a ela. Labão assentiu lentamente, mas dentro de si um plano já havia sido traçado. Havia algo que Jacó não sabia. O acordo estava selado, mas será que Labão realmente o cumpriria? Os dias de Jacó no serviço de Labão se transformaram em semanas, depois em meses e, por fim, em anos. Desde o amanhecer até o entardecer, ele trabalhava arduamente nos campos, cuidando dos rebanhos,
guiando as ovelhas para os melhores pastos, protegendo-as dos predadores e do frio da noite. Seus braços tornaram-se fortes, sua pele endurecida pelo sol, mas dentro de si um único pensamento o sustentava: Raquel. O amor que sentia por ela tornava qualquer sacrifício leve. Mesmo nos dias mais árduos, quando o calor do dia queimava, sua pele e o peso do trabalho dobrava suas costas. Bastava vê-la ao longe, junto às ovelhas, para que suas forças se renovassem. Ele ansiava pelo dia em que finalmente a tomaria como esposa, quando poderia chamar Raquel de sua e construir uma vida ao lado dela. Raquel também nutria um carinho especial por Jacó. Desde o primeiro dia, sentira-se atraída por sua determinação e bondade. Os anos passaram e a cumplicidade entre eles cresceu. Era impossível esconder os olhares furtivos, os sorrisos discretos, os momentos em que Jacó fazia de tudo para ajudá-la com pequenas tarefas, mesmo quando não precisava. Mas nem todos compartilhavam da alegria desse amor. Lia, a irmã mais velha de Raquel, observava tudo em silêncio. Enquanto todos admiravam a beleza e graça de Raquel, poucos notavam Lia. Seus olhos carregavam uma ternura oculta, mas seu destino parecia incerto. Ao contrário da irmã mais nova, Lia não era vista como a mais bela. Sua presença era discreta, sua voz baixa, seus gestos sempre cuidadosos para não chamar atenção. Mas em seu coração, ela guardava um segredo. A cada dia que passava, a cada vez que via Jacó sorrindo para Raquel, seu peito se apertava. O tempo não apagava a tristeza silenciosa que crescia dentro dela. Ela sabia que, segundo os costumes, a filha mais velha deveria se casar antes da mais nova. Mas o que aconteceria com ela? Será que algum homem um dia escolheria desposá-la? Labão também sabia dessa tradição, e isso o preocupava. Se Raquel se casasse primeiro, quem aceitaria? Lea? Nenhum pretendente demonstrara interesse nela até então, e a perspectiva de ter uma filha solteira em casa por toda a vida era um peso para ele. Conforme os 7 anos se aproximavam do fim, Labão começou a pensar em uma saída. Seu olhar astuto buscava uma solução que garantisse o futuro de Lia, sem que ele perdesse os benefícios do trabalho árduo de Jacó. Naquele tempo, Jacó mal percebia o que se passava ao seu redor. Seu coração estava preenchido apenas por Raquel e pela contagem dos dias que os separavam de finalmente tê-la como esposa. Quando o último dia de serviço chegou, Jacó sentiu uma euforia incontrolável. Seu trabalho estava completo. Ele havia cumprido sua parte do acordo. E agora era hora de colher a recompensa. Com o coração acelerado, ele se apresentou diante de Labão. O tempo se cumpriu. Dá-me minha esposa para que eu me una a ela. Labão o fitou por um momento. Um sorriso enigmático em seus lábios. Ele assentiu lentamente e disse: faremos um grande banquete para celebrar. Esta noite tomarás tua esposa. O coração de Jacó se encheu de alegria. O dia tão esperado finalmente chegara. Mas o que ele não sabia era que, enquanto celebrava, um plano já estava em andamento. O amor de Jacó era forte, mas o destino já estava escrito. Antes de continuarmos, pedimos sua colaboração. Inscreva-se no canal e deixe seu like no vídeo para nos apoiar e continuar compartilhando essas histórias da Bíblia. Agora, seguimos com a jornada de Raquel e Lia. A noite da celebração chegou com grande alarde. O acampamento de Labão encheu-se de convidados, servos e parentes distantes.
O vinho fluía livremente, as tochas iluminavam a noite, e as vozes erguiam-se em cânticos de alegria. Para Jacó, era a realização de tudo o que esperara durante 7 longos anos. Raquel mal fora vista durante a festa. Como ditava a tradição, a noiva permanecia em reclusão até o momento de ser conduzida ao noivo. Jacó, embriagado pela felicidade e pelo vinho servido em abundância, mal percebeu os olhares furtivos de Labão ou a tensão no rosto de alguns servos. Por fim, chegou a hora. A jovem, coberta por um véu espesso, foi trazida até ele. As tochas lançavam sombras tremeluzentes sobre o ambiente e a emoção de Jacó era tamanha que seu coração pulsava descompassado. Ele tomou sua esposa pela mão, sentindo os dedos delicados e hesitantes sob os seus. O caminho até a tenda nupcial pareceu um sonho. Ele não via a hora de finalmente ter Raquel para si. Entraram no escuro do aposento preparado, e Jacó, dominado pela expectativa e pelo efeito da bebida, uniu-se à mulher que julgava ser sua amada. A noite passou em um turbilhão de emoções. O silêncio fora da tenda indicava que os convidados já haviam partido para descansar. Jacó dormiu profundamente, embalado pelo cansaço e pelo alívio de finalmente ter Raquel ao seu lado. Mas então veio o amanhecer. Os primeiros raios do sol penetraram a tenda, dissipando as sombras da noite. Jacó despertou lentamente, sentindo ainda o calor do corpo de sua esposa ao seu lado. Ele sorriu e, com o coração leve, virou-se para olhá-la. Foi quando o choque o atingiu como uma lâmina cortante. Não era Raquel. O que viu ao seu lado fez seu peito apertar e seu sangue gelar. Lia, a irmã mais velha, olhava para ele com um misto de temor e resignação. Seus olhos fugiam dos dele, mas a expressão em seu rosto confirmava a terrível verdade. Jacó saltou da cama, puxando as cobertas e recuando como se tivesse sido atingido por um golpe. Sua respiração acelerou, o coração martelava contra suas costelas. O que é isso? Sua voz explodiu no silêncio da manhã. O que você fez, Lia? Lia baixou o olhar, sem coragem de encará-lo. Sua boca se entreabriu, mas nenhuma palavra saiu. A fúria tomou conta de Jacó. Ele saiu da tenda às pressas, deixando Lia para trás, e caminhou a passos largos até a tenda de Labão. Sua raiva fervia como um incêndio incontrolável. Ao encontrar seu sogro, agarrou-o pelo braço e o virou bruscamente. O que foi que você fez comigo? Sua voz tremia de indignação. Eu trabalhei 7 anos por Raquel, por que então me entregaste Lia? Labão, sem demonstrar qualquer arrependimento, ajustou seu manto e respondeu com uma calma irritante. Aqui em nossa terra, não é costume dar a filha mais nova antes da primogênita. Aquelas palavras caíram sobre Jacó como uma pedra esmagadora. Ele se sentiu traído, enganado, manipulado como um peão no jogo de Labão. Você mentiu para mim, Jacó gritou, cerrando os punhos. Você me fez trabalhar todos esses anos por Raquel e agora me engana dessa forma? Labão ergueu as mãos em um gesto conciliador, mas sua voz permaneceu fria e calculista. Termine a semana de núpcias com Lia, e depois disso te darei Raquel também. Desde que trabalhes para mim por mais 7 anos. Jacó sentiu como se o chão tivesse sido arrancado debaixo de seus pés. Mais 7 anos? Como Labão podia ser tão cruel, tão astuto? Como pôde jogar com seus sentimentos e usá-lo dessa maneira? Ele fechou os olhos por um momento, tentando acalmar o furacão dentro de si.
Ele não queria Lia. Ele nunca quis Lia. Mas e Raquel? O amor por ela ainda queimava em seu peito. Se recusasse, perderia a única mulher que realmente amava. Seu coração estava dilacerado entre a raiva e a esperança. A traição de Labão estava completa, mas o pior ainda estava por vir. Jacó sentiu o peso da traição esmagando seu peito. Ele se afastou de Labão, os punhos cerrados, tentando conter a fúria que pulsava em seu sangue. O homem à sua frente permanecia impassível, como se sua desonestidade fosse um simples detalhe de um negócio comum. Mas para Jacó, aquilo não era apenas uma negociação injusta, era a ruína de seus sonhos, o golpe cruel que destruía o futuro que ele esperara por tanto tempo. "Você ousa me enganar dessa forma?" gritou Jacó, sua voz ecoando pelo acampamento. Alguns servos e pastores pararam suas tarefas, atentos ao embate entre os dois homens. Os olhos de Jacó estavam carregados de ira, mas Labão, com sua expressão calculista, parecia não se abalar. "Já te expliquei, Jacó", disse ele, cruzando os braços. "Não posso dar a mais nova antes da primogênita, mas você nunca disse isso antes. Você me fez trabalhar 7 anos, me fez esperar, me fez sonhar, e agora me força a aceitar algo que eu nunca pedi?" Labão suspirou, como se estivesse lidando com uma criança teimosa. "Escute, Jacó", disse ele, sua voz fria. "O casamento foi consumado. Lia agora é tua esposa, mas..." Jacó prendeu a respiração. "Se ainda queres Raquel, há uma solução." O silêncio se espalhou entre eles. Jacó sentiu seu coração apertar. Ele já sabia que não gostaria do que estava prestes a ouvir. "Trabalha para mim mais 7 anos", Labão disse finalmente com um tom de falsa generosidade. "E Raquel será tua esposa também." Jacó sentiu seu corpo enrijecer. Mais 7 anos. Era um golpe devastador. Ele já havia perdido tanto tempo e agora teria que entregar mais 7 anos de sua vida a um homem traiçoeiro? Ele olhou para os arredores, para os servos que o observavam com olhares de pena, para o deserto que se estendia além do acampamento, para a tenda de Lia, sua esposa, contra sua vontade. E então seu olhar pousou sobre Raquel. Ela estava pouco afastada, sua figura delicada quase oculta pelas sombras da manhã. Seus olhos estavam marejados, mas ela o encarava com esperança e medo ao mesmo tempo. Ela também havia sido enganada, e agora seu futuro dependia da escolha dele. Jacó fechou os olhos. Ele poderia fugir, poderia abandonar tudo, rejeitar Lia e partir para longe. Mas e Raquel? Se partisse, nunca a teria. A ideia de deixá-la para trás era insuportável. O desespero apertava seu peito como uma mão cruel. Ele sempre soube que o amor exigia sacrifícios, mas jamais imaginou que precisaria pagar um preço tão alto. Labão observava-o em silêncio, esperando sua decisão. Jacó respirou fundo. Não havia outra escolha. "Eu aceito", ele disse. Cada palavra um golpe em seu próprio orgulho. Labão abriu um sorriso satisfeito e acenou com a cabeça. "Ótimo! Termina tua semana de núpcias com Lia, e depois Raquel será tua esposa. Mas lembre-se, Jacó, os 7 anos ainda precisarão ser cumpridos." Jacó sentiu a raiva queimando dentro de si, mas engoliu-a como um veneno amargo. Ele faria o que fosse necessário para ter Raquel ao seu lado. Ele aceitaria ou tomaria outro caminho? A noite caía suavemente sobre o acampamento de Labão.
e o brilho das tochas iluminava os rostos dos convidados que se reuniam para celebrar o casamento de Jacó e Raquel. O aroma de especiarias pairava no ar, misturando-se ao som das flautas e dos cânticos que ecoavam sob as estrelas. Jacó estava radiante. Após 14 anos de espera e sofrimento, finalmente tomaria Raquel como sua esposa. O tempo não havia diminuído seu amor por ela, e seu coração batia acelerado ao vê-la aproximar-se, envolta em um fino véu que refletia o brilho das tochas. Os olhos de Raquel, brilhantes e profundos, encontraram os de Jacó por entre as dobras do tecido. Não havia dúvidas, não havia engano desta vez. Ela era a mulher que ele escolhera desde o início, aquela por quem suportara anos de trabalho e humilhação. Labão, com um sorriso satisfeito, observava a cerimônia. Para ele, o casamento não era apenas um evento de amor, mas uma peça bem jogada em seu jogo de ambição. Agora, suas 2 filhas estavam casadas, e Jacó estava definitivamente preso à sua família. A celebração durou até altas horas da noite, com danças e cânticos em honra ao casal. Mas havia alguém que, em silêncio, observava tudo à distância. Lia, sentada, à sombra de uma tenda, ela assistia a cada momento com o peito apertado. Apesar de ser a primeira esposa, sabia que nunca fora realmente desejada. O olhar de Jacó sobre Raquel era diferente, carregado de amor e devoção, algo que ele jamais demonstrara por Lia. Ela apertou os dedos sobre o tecido do vestido e desviou o olhar. Sua posição era incômoda e a humilhação pesava sobre seus ombros. Na manhã seguinte, Jacó saiu da tenda nupcial com um sorriso no rosto. Ele sentia-se completo, como se a promessa de Deus estivesse finalmente se cumprindo. Mas sua felicidade encontrou um obstáculo imediato. Lia estava ali. Ela não disse uma palavra. Apenas manteve os olhos baixos, como se aguardasse algo. Jacó sentiu um incômodo crescente. Lia ainda era sua esposa, mas como poderia dividir sua vida entre 2 mulheres? Como poderia dar atenção àquela que fora imposta a ele contra sua vontade? Os dias seguintes foram um teste de resistência. Raquel, ciente do amor que Jacó sentia por ela, fazia questão de deixar claro seu lugar ao lado dele. Caminhava ao seu lado pelo acampamento, trocava sorrisos e carícias e demonstrava uma confiança que, por dentro, começava a se fragilizar. Pois havia uma questão que pesava sobre seus ombros. Raquel não conseguia conceber. Os meses passavam e nenhuma criança crescia em seu ventre. O olhar de Jacó ainda era apaixonado, mas a pressão da família e da sociedade era um peso constante sobre ela. Enquanto isso, Lia concebeu. A notícia espalhou-se rapidamente e a reação no acampamento foi intensa. A esposa menos amada agora carregava o primogênito de Jacó. A dor no olhar de Raquel era evidente, ainda que ela tentasse disfarçá-la. Jacó também sentia o peso dessa realidade. Ele não amava Lia, mas agora ela era a mãe de seu filho. Lia, por sua vez, sentiu um misto de triunfo e tristeza. Finalmente, tinha algo que Raquel não possuía, mas sabia que nem mesmo isso conquistaria o coração de Jacó. O acampamento de Jacó, antes um refúgio de amor e esperança, tornava-se um campo de rivalidade e tensão. A disputa entre irmãs estava apenas começando. Os dias se transformaram em meses.
e a casa de Jacó tornou-se um campo de batalha silencioso. O amor que ele devotava a Raquel era evidente para todos, e o desprezo com que tratava Lia era um fardo que ela carregava sozinha. Cada olhar, cada gesto, cada momento deixava claro que Jacó a via como uma obrigação, não como uma companheira. Ainda assim, Lia mantinha-se firme, carregando a responsabilidade de ser esposa e mãe dentro de um lar que nunca lhe pertenceu de verdade. Raquel, por outro lado, sabia que era amada. Caminhava pelo acampamento com altivez, sabendo que era a favorita, a escolhida. No entanto, uma sombra pairava sobre sua felicidade. Por mais que Jacó a amasse, por mais que ele a desejasse, ela continuava estéril. A cada lua cheia, sua esperança renascia apenas para ser esmagada novamente. O clamor de Lia subia aos céus todas as noites. Ela não pedia riquezas, nem mesmo o amor de Jacó. Apenas desejava ser vista, ser valorizada, ser reconhecida como alguém digna de respeito. E Deus a ouviu. Seu ventre se encheu de vida. Quando a notícia se espalhou pelo acampamento, as reações foram imediatas. Lia havia concebido. Enquanto Raquel continuava sem filhos, sua irmã mais velha agora carregava um herdeiro para Jacó. Lia deu à luz um menino e o chamou de Ruben, dizendo: "O Senhor viu minha aflição. Agora meu marido me amará." Mas a realidade não foi essa. Jacó não mudou. Seu olhar não se suavizou para Lia, nem sua afeição por Raquel diminuiu. O nascimento de Ruben não trouxe a aceitação que Lia esperava. Mesmo assim, Deus não a abandonou. Outra vez, Lia concebeu e teve mais um filho. Chamou-o de Simeão, dizendo: "O Senhor ouviu que sou desprezada e me deu este filho também." Mas ainda assim, Jacó permaneceu frio. Lia, persistente em sua fé, foi agraciada com um terceiro filho. Chamou-o de Levi, dizendo: "Agora finalmente meu marido se unirá a mim." Mas Jacó manteve sua distância. Então Lia engravidou novamente e teve um quarto filho. Chamou-o de Judá, e desta vez suas palavras foram diferentes. "Desta vez louvarei ao Senhor." Algo mudou dentro de Lia. Antes ela buscava a aprovação do marido. Agora, seu coração encontrou descanso no Deus que a via e a honrava, mesmo quando os homens não o faziam. Enquanto Lia dava à luz um filho após o outro, Raquel se sentia cada vez mais humilhada. Seu orgulho era uma armadura frágil que se despedaçava a cada criança que sua irmã trazia ao mundo. Ela se sentia impotente, esquecida por Deus, e sua dor transformou-se em rancor. Passava os dias atormentada, desviando o olhar das crianças que corriam pelo acampamento, ignorando os risos que ecoavam ao seu redor. Cada vez que via Jacó pegar um dos filhos de Lia nos braços, uma ira silenciosa crescia dentro dela. Uma noite, incapaz de suportar por mais tempo, Raquel confrontou Jacó. "Dá-me filhos, ou morrerei." Jacó, que por tanto tempo a tratara com delicadeza, irrompeu em ira. "Acaso estou eu no lugar de Deus que te impediu de conceber?" Raquel sentiu-se exposta, como se sua vergonha fosse arrancada diante de todos. A rivalidade entre as irmãs atingia um ponto irreversível. O Senhor interveio, mas isso traria paz ou mais conflito? As tendas de Jacó estavam sempre cheias de risos infantis. Lia, a esposa desprezada, agora era mãe de 4 filhos, e cada um deles carregava uma promessa. Ruben, Simeão, Levi e Judá cresciam sob o olhar atento da mãe, que, apesar da indiferença,
de Jacó encontrava consolo na bênção de Deus. Por outro lado, Raquel, a amada, a mulher dos sonhos de Jacó, via-se presa em uma sombra cada vez mais sufocante. Seu ventre permanecia vazio e sua alma ferida. A cada novo nascimento, Raquel sentia o peso da humilhação se intensificar. Lia, a irmã que crescera à sua sombra, agora caminhava pelo acampamento com orgulho discreto. Seus filhos corriam, livres, brincavam ao redor das fogueiras, e Jacó, mesmo que de forma contida, não podia ignorá-los. Raquel, porém, tinha apenas o silêncio e a vergonha. Os dias passaram, transformando-se em anos. Cada vez que Lia sentia os primeiros sinais de uma nova gestação, Raquel se afastava, incapaz de suportar. A inveja crescia como um fogo em seu peito, consumindo a alegria que um dia tivera. Afinal, que valor tinha o amor de Jacó se ela não podia dar-lhe filhos? Ela observava Lia cantar para os meninos enquanto tecia suas vestes. Via as crianças correrem para os braços da mãe, e algo dentro dela se despedaçava. A dor se tornava insuportável. Em sua frustração, Raquel passou a tratar Lia com frieza. Antes, sua superioridade era natural, mas agora tornara-se um escudo para esconder sua fraqueza. Quando as mulheres do acampamento falavam das bênçãos de Lia, Raquel afastava-se. Quando os servos comentavam sobre a força de seus filhos, Raquel os silenciava com um olhar. Mas nada disso aplacava sua agonia. Um dia, consumida pelo desespero, Raquel não conseguiu mais conter sua angústia. Com lágrimas nos olhos e a voz trêmula, ela se aproximou de Jacó. "Dá-me filhos ou morrerei." A súplica era um grito de dor, um eco de sua alma despedaçada. Jacó, pego de surpresa, irrompeu em fúria. Ele, um homem que enfrentara tantos desafios, que esperara anos por Raquel, não podia suportar ser culpado por algo que apenas Deus controlava. "Acaso estou eu no lugar de Deus, que te impediu de conceber?" O silêncio que se seguiu foi cortante. Raquel desviou o olhar. As palavras de Jacó eram como um golpe em sua alma. Ela não podia aceitar esse destino. Não podia permitir que Lia continuasse triunfante, enquanto ela, a amada, permanecia vazia. Naquela noite, Raquel não dormiu. Enquanto o acampamento mergulhava na escuridão, sua mente fervilhava. Ela precisava de uma solução. E então, lembrou-se da história de Sara, esposa de Abraão. Assim como ela, Sara fora estéril por muitos anos, e em sua angústia, oferecera sua serva Agar para gerar um filho em seu lugar. Raquel viu ali sua resposta. Na manhã seguinte, determinada e sem hesitação, apresentou sua serva Bila a Jacó. "Toma minha serva como esposa. Ela conceberá em meu lugar, e assim terei filhos por meio dela." Jacó olhou para Raquel surpreso, mas o desespero nos olhos de sua amada era evidente. Ele sabia que o desejo de Raquel por um filho era maior que qualquer coisa. E assim, Bila foi entregue a Jacó, até onde Raquel iria para mudar seu destino. Raquel observava atentamente cada detalhe da gestação de Bila. Embora não carregasse a criança em seu próprio ventre, sentia que a vitória estava próxima. Quando os primeiros sinais do parto se manifestaram, seu coração acelerou. Finalmente, teria um filho para chamar de seu. Bila deu à luz um menino, e Raquel o tomou em seus braços com lágrimas nos olhos. "Seu nome será Dan", declarou, "pois Deus me fez justiça e ouviu minha voz." O acampamento logo foi tomado por murmúrios.
Lia, que acompanhava tudo em silêncio, sentiu um peso no peito. Raquel agora segurava um filho nos braços, um filho que Jacó acolhia com carinho. Mas a disputa estava longe de terminar. O tempo passou e Bila gerou outro filho para Jacó. Raquel, cada vez mais orgulhosa, ergueu o menino nos braços. Seu nome será Naftali, disse, pois lutei com minha irmã e venci. Lia ouviu as palavras e sentiu um calafrio. Seria essa a sua derrota? Seu coração se apertou ao ver Jacó sorrindo para os filhos de Raquel. A decisão veio como um raio. Se Raquel usava sua serva para gerar filhos, Lia faria o mesmo. Naquela noite, dirigiu-se a Jacó e com firmeza declarou: "Toma minha serva, Zilpa como esposa, para que eu também tenha mais filhos por meio dela." Jacó, cansado da rivalidade entre as irmãs, assentiu em silêncio. Zilpa logo concebeu, e quando o menino nasceu, Lia sorriu. "Seu nome será Gade", anunciou, "pois grande sorte me veio." Dias depois, a serva engravidou novamente e deu à luz outro menino. "Seu nome será Aser", disse Lia triunfante, "pois sou feliz e as mulheres me chamarão bem-aventurada." O acampamento agora era palco de uma disputa acirrada. O ciúme ardia como fogo, e os filhos de cada uma eram usados como troféus nessa guerra silenciosa. Certa tarde, Ruben, o primogênito de Lia, voltou do campo trazendo mandrágoras, raízes conhecidas por sua associação à fertilidade. Raquel, ao vê-las, não conseguiu conter o desejo. "Dá-me das mandrágoras de teu filho", pediu a Lia. Lia a encarou com dureza. "Já não basta teres tomado meu marido? Agora queres também as mandrágoras do meu filho?" Raquel respirou fundo. Precisava dessas raízes. "Se me deres as mandrágoras, Jacó se deitará contigo esta noite", ofereceu. Lia hesitou por um momento, mas então aceitou o acordo. Naquela noite, quando Jacó voltava do campo, Lia saiu ao seu encontro. "Hoje estarás comigo", disse determinada, "pois te comprei com as mandrágoras do meu filho." Jacó não contestou e entrou em sua tenda. Até quando essa batalha entre irmãs continuaria? O acampamento de Jacó estava repleto de risos infantis. Os filhos de Lia, Zilpa e Bila corriam entre as tendas, enquanto suas mães trocavam olhares de orgulho e rivalidade. Lia já havia dado 6 filhos a Jacó: Ruben, Simeão, Levi, Judá, Issacar e Zebulon. Além disso, sua serva Zilpa trouxera ao mundo Gade e Aser. Bila, serva de Raquel, gerara Dan e Naftali. Porém, apesar de tantas crianças, Raquel continuava angustiada. Ainda que fosse a esposa mais amada, a dor da infertilidade a consumia. Ela via o olhar de Jacó se suavizar diante de seus filhos com Lia e sentia o peso da frustração. Raquel tentava se alegrar com os filhos que Bila lhe dera, mas o vazio permanecia. Ela observava Lia embalar o pequeno Zebulon e se perguntava se algum dia teria essa oportunidade. Jacó, sempre paciente, tentava confortá-la. "Raquel, meu amor por ti não depende de filhos", dizia segurando suas mãos. Mas Raquel queria mais. Queria o próprio fruto de seu ventre. Enquanto Raquel lutava com sua dor, Lia, mesmo já sendo mãe de muitos, foi novamente agraciada. Seus olhos se encheram de lágrimas quando soube que carregava outra criança. Quando sua filha nasceu, Lia a segurou nos braços e sussurrou: "Seu nome será Diná." Mas, mesmo tendo tantos filhos,
O amor de Jacó continuava voltado para Raquel. Nada parecia mudar esse fato. Então, certo dia, Raquel sentiu algo diferente. Seu corpo estava mudando. O tempo passou e os sinais se confirmaram. Ela estava grávida. A notícia se espalhou rapidamente e o acampamento se encheu de murmúrios. Lia observou de longe, sem expressar seus sentimentos. Jacó, por sua vez, ficou tomado pela emoção. O Senhor ouviu meu clamor, sussurrou Raquel, enquanto lágrimas escorriam por seu rosto. Os meses se passaram e finalmente chegou o grande dia. As dores do parto foram intensas, mas Raquel suportou, impulsionada pela esperança. Então um choro preencheu a tenda. Jacó pegou o menino nos braços e olhou para Raquel com um sorriso. Um filho, Raquel, nosso filho! Ela o olhou com ternura e sussurrou. Seu nome será José, pois o Senhor me acrescentou um filho. Agora que Raquel tem um filho, será que finalmente encontrará paz? Os anos passaram e o acampamento de Jacó cresceu. Seus filhos brincavam entre os rebanhos e suas esposas cuidavam das tendas e afazeres. José, o filho tão esperado de Raquel, crescia saudável nos braços da mãe, que agora exibia um brilho de felicidade que nunca antes possuíra. Porém, apesar da alegria em sua casa, Jacó sentia o peso da servidão. Ele havia trabalhado por 14 anos para Labão, primeiro por Lia e depois por Raquel. Mas agora ele desejava algo mais: liberdade. Certo dia, Jacó se aproximou de Labão, encontrando-o sentado próximo aos currais. Permita-me partir. Labão, disse Jacó com firmeza, já cumpri minha parte, servi a ti fielmente. Quero levar minha família e começar minha própria jornada. Labão, porém, franziu a testa. Ele sabia que a presença de Jacó havia trazido bênçãos. Desde que seu genro chegara, seus rebanhos haviam prosperado como nunca antes. Fique, Jacó, insistiu Labão. Sei que Deus te favorece e por tua causa minha riqueza cresceu. Diga-me o que deseja como salário, e eu pagarei. Jacó ponderou. Ele sabia que seu sogro era astuto, sempre buscando maneiras de lucrar à custa dos outros. Mas Jacó não era mais um jovem ingênuo. Não quero nada de ti, disse Jacó. Apenas permita que eu fique com os animais manchados, salpicados e escuros do teu rebanho. Os puros e brancos continuarão contigo. Labão sorriu, enxergando uma vantagem. Ele sabia que a maioria dos animais nascia sem manchas. Para ele, era um acordo justo. Está feito, disse Labão, apertando a mão de Jacó. Mas, como sempre, Labão tinha um plano. Naquela mesma noite, ele ordenou que seus filhos levassem os melhores animais manchados para longe, separando-os do rebanho. Dessa forma, Jacó começaria com poucas chances de sucesso. Jacó percebeu a traição, mas não perdeu a fé. Ele confiava que Deus estava com ele. Ele começou a aplicar uma técnica curiosa. Cortava galhos de árvores e descascava partes deles, deixando listras brancas expostas. Então, colocava esses galhos nos bebedouros onde os animais vinham beber e procriar. Milagrosamente, os filhotes que nasciam eram manchados e salpicados, exatamente como ele precisava. Mês após mês, o rebanho de Jacó crescia. Os animais mais fortes eram sempre os que pertenciam a ele, enquanto os mais fracos ficavam com Labão. Labão observava tudo com espanto e fúria. Como poderia Jacó estar prosperando tanto? Os filhos de Labão começaram a murmurar entre si. Jacó roubou a riqueza de nosso pai, diziam.
Labão começou a olhar para Jacó com olhos diferentes. O favoritismo e o tom amistoso deram lugar à inveja e ao ressentimento. Jacó percebeu que o ambiente ao seu redor estava mudando. O que antes era uma relação de trabalho, agora se tornava uma armadilha. Certa noite, enquanto dormia, Jacó teve um sonho. Deus lhe apareceu e disse: "Levanta-te, Jacó, volta para a terra de teus pais e eu estarei contigo." Ao despertar, Jacó soube que era hora de partir. Ele não podia mais confiar em Labão, mas como fugiria sem ser impedido? Mas dessa vez, Jacó aceitaria ser enganado? A alvorada trouxe uma decisão irrevogável. Jacó olhou para seu vasto rebanho, suas esposas e filhos, e soube que não podia mais permanecer sob o domínio de Labão. Deus o havia chamado de volta à terra de seus pais. Mas com esse chamado, veio também um peso assustador, o reencontro com Esaú. Sabendo que Labão não permitiria sua partida facilmente, Jacó planejou sua fuga com cautela. Esperou até que Labão estivesse distante, ocupado com a tosquia de suas ovelhas, e então reuniu todos os seus bens, servos e família. Raquel, sua esposa amada, lançou um último olhar para a terra de seu pai antes de partir. Mas, antes de seguir viagem, tomou algo em segredo: os ídolos domésticos de Labão. A caravana partiu na calada da noite, movendo-se rapidamente pelas trilhas poeirentas, guiada apenas pela luz das estrelas. Mas Jacó sabia que não poderia fugir para sempre. 3 dias depois, Labão descobriu que Jacó havia partido. A fúria cresceu em seu coração, e ele reuniu seus homens para persegui-lo. Durante 7 dias, cavalgaram incansavelmente, até que finalmente alcançaram Jacó no sopé das montanhas de Gileade. Labão irrompeu furioso: "Como ousaste fugir como um ladrão? Por que roubaste meus ídolos?" Jacó, surpreso, franziu a testa. Ele não havia roubado nada. Mas antes que pudesse responder, Raquel escondeu os ídolos sob sua sela e sentou-se sobre eles. Quando Labão revirou as tendas à procura dos objetos roubados, ela fingiu estar indisposta e não se levantou, enganando seu pai. Após uma discussão acalorada, Jacó e Labão chegaram a um acordo. Eles ergueram um pilar de pedras como testemunho de que não fariam mal um ao outro dali em diante. "Que o Senhor vigie entre nós quando estivermos longe um do outro", disse Labão, olhando Jacó nos olhos. E assim, Labão partiu, retornando à sua terra, enquanto Jacó seguiu seu caminho rumo ao desconhecido. Agora, com Labão fora do caminho, Jacó voltou sua atenção para um medo ainda maior: Esaú, o irmão que ele enganara, aquele que jurara matá-lo. Jacó enviou mensageiros à frente, carregando presentes e palavras de humildade. Mas quando os mensageiros voltaram, seu sangue gelou. "Esaú vem ao teu encontro", disseram, "e traz consigo 400 homens. Jacó sentiu o peso do medo esmagando seu peito. Ele não tinha um exército. Tinha esposas, filhos e servos indefesos. Angustiado, Jacó caiu de joelhos. "Ó Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque", clamou. "Tu me ordenaste que voltasse à minha terra e eu obedeci. Mas sou indigno de todas as bênçãos que me concedeste. Livra-me da ira de Esaú, pois temo que ele venha e destrua tudo o que tenho." Depois de orar, dividiu sua caravana em 2 grupos, pensando: se Esaú atacar um grupo, o outro poderá escapar. E então, em um último ato de desespero, enviou servos à frente com presentes para seu irmão.
rebanhos, cabras, carneiros e camelos. Tudo cuidadosamente escolhido para aplacar a fúria de Esaú. Enquanto a noite caía, Jacó ficou sozinho, aguardando o amanhecer que selaria seu destino. Mas havia um perigo ainda maior esperando no caminho. A poeira ainda não havia assentado desde a partida apressada de Jacó, quando uma tempestade de ira e desconfiança o alcançou. Labão, acompanhado de seus homens, avançava impetuosamente, com os olhos flamejantes e o coração repleto de indignação. Durante 7 dias ele perseguiu Jacó pelas trilhas desérticas, até finalmente encurralá-lo nas montanhas de Gileade. Como ousaste fugir em segredo, como um ladrão na calada da noite? Vociferou Labão, encarando Jacó com fúria contida. Eu teria me despedido com festa, com cânticos e tamborins. Jacó cruzou os braços, mantendo-se firme. Fugi porque temia que me impedisses de partir com minha família. Trabalhei para ti por 20 anos e ainda assim me tratas como um forasteiro. Labão estreitou os olhos. E porque roubaste meus ídolos? O silêncio que se seguiu foi denso. Jacó franziu o senho, confuso. Roubá-los? Que alguém morra, se os tiver tomado. Proclamou ele sem hesitação, sem imaginar o segredo que se escondia bem próximo dele. Enquanto os homens de Labão revistavam cada tenda, Raquel, sentada tranquilamente sobre a sela de um camelo, apertava os dedos contra o couro desgastado. Sob ela, bem escondidos, estavam os ídolos de seu pai. Seu coração pulsava como um tambor descompassado. Quando Labão se aproximou, ela ergueu os olhos com doçura e suspirou. Perdoe-me, meu pai, disse ela suavemente. Mas não posso me levantar. As regras das mulheres estão sobre mim. Labão hesitou. A tradição o impedia de forçá-la a se mover naquele estado. Com um último olhar desconfiado, ele seguiu em frente, sem saber que seu próprio sangue o enganava. Raquel fechou os olhos por um instante, reprimindo um tremor. Ela sabia que Jacó jamais teria aprovado seu ato, mas por que tomara os ídolos? Seria vingança contra seu pai manipulador? Ou um último fio de apego à sua casa de infância? Labão não encontrou nada. Ainda assim, manteve sua postura de superioridade. Tudo o que vês ao teu redor é meu, disse, olhando para os rebanhos e os filhos de Jacó. Mas que o Senhor julgue entre nós. Jacó, exausto de anos de injustiça, ergueu-se com fúria. Trabalhei para ti dia e noite, suportando o frio e o calor, sendo enganado inúmeras vezes. Se não fosse pelo Deus de meu pai, tu me despedirias de mãos vazias. As palavras pairaram no ar, carregadas de verdade. Labão percebeu que já não tinha controle sobre Jacó. Sem escolha, Labão propôs um pacto. Ergueu-se um monte de pedras, como testemunha entre os dois. Que o Senhor vigie entre nós quando estivermos longe um do outro, declarou Labão solenemente. Jacó concordou e os dois homens partilharam uma refeição, selando o acordo. Na manhã seguinte, Labão beijou suas filhas e netos e partiu, desaparecendo no horizonte. Mas, enquanto Jacó observava a poeira assentar, sentiu um frio na espinha. Labão era um inimigo vencido, mas outro perigo o esperava, o que Raquel estava escondendo. E por quê? O vento soprava forte sobre as montanhas de Gileade, como se a própria natureza sentisse o peso da revelação que estava prestes a acontecer. Jacó, ainda se recuperando do confronto com Labão, sentia-se inquieto. Algo em suas palavras não lhe saía da mente. Quando a noite caiu, Labão se aproximou.
desta vez sem fúria, mas com um olhar pesado, carregado de algo que ele guardava há anos. Jacó. Sua voz soou estranhamente baixa. Há algo que nunca te contei. Jacó cruzou os braços, esperando. Raquel. Labão hesitou, como se as palavras o queimassem por dentro. Ela já estava prometida a outro homem antes mesmo de tu chegares à minha terra. A revelação atingiu Jacó como um golpe no peito. O quê? Sua voz saiu rouca. Como ousaste esconder isso de mim? Labão baixou os olhos. Quando viste Raquel pela primeira vez e teu coração se encheu de amor por ela, já era tarde demais. Seu destino já estava selado. Então por que me deixaste trabalhar por 7 anos por ela? Jacó avançou um passo furioso. Labão suspirou, porque eu precisava de tempo. Se aquele homem voltasse para reivindicá-la, eu teria que entregá-la. Mas ele nunca voltou. E eu vi uma oportunidade. Jacó sentiu o sangue ferver. Uma oportunidade? Tu me enganaste. Usaste a vida de tuas filhas como peças de um jogo. Labão ergueu a mão. E Lia, tu pensas que ela também não foi vítima? Jacó parou. Lia, que até então permanecia em silêncio, abaixou a cabeça. Desde criança, ouvi que nunca seria escolhida, murmurou ela com a voz embargada. Mas meu pai prometeu que encontraria um destino para mim. Ela ergueu os olhos marejados. Naquela noite, quando fui entregue a ti, eu soube, eu nunca seria amada. Mas ao menos teria um marido. A dor nos olhos de Lia perfurou Jacó de uma forma inesperada. Ele nunca havia parado para pensar no quanto ela também havia sofrido. Mas antes que Jacó pudesse responder, Raquel avançou, o rosto pálido de fúria e mágoa. E eu, ela gritou, os olhos faiscando. Minha vida foi decidida sem meu consentimento? Eu fui prometida a outro homem e ninguém me contou? Labão olhou para sua filha e pela primeira vez parecia envergonhado. Eu fiz o que achei melhor para nossa família. Raquel riu amargamente. Melhor para quem? Para ti ou para teu jogo de manipulação? Seu peito subia e descia rapidamente. Ela então olhou para Jacó. E tu? Ainda acreditas que tudo o que vivemos foi real? O silêncio pairou entre eles. Jacó olhou para Raquel, depois para Lia, e percebeu que toda a sua história ali estava manchada pela mentira. Nada era como parecia. O peso da verdade caiu sobre ele. Ele não havia conquistado Raquel como acreditava. Lia não havia escolhido estar ali. E Raquel havia sido enganada tanto quanto ele. Tudo o que acreditavam era uma mentira. E agora? A noite estava silenciosa. Apenas o som do vento soprando sobre as colinas de Gileade preenchia o vazio entre eles. Jacó sentia o peso da verdade sobre seus ombros. Durante anos, acreditara que lutava apenas pelo amor de Raquel. Mas agora, via que Deus estivera conduzindo sua jornada de uma maneira que ele nunca poderia ter imaginado. Jacó caminhou sozinho pelo acampamento, sua mente fervilhando. Ele sempre pensara que sua vida era apenas um jogo entre ele e Labão, mas agora percebia algo maior. Deus. Ele sussurrou, olhando para o céu estrelado. Eu sempre lutei por aquilo que queria, sem perceber que tu já tinhas um plano. Naquele momento ele entendeu, ele não escolhera Lia, mas Deus a escolhera para ser mãe de uma nação. Ele lutara por Raquel, mas Deus permitira que seu coração amadurecesse. Tudo o que acontecera, por mais doloroso que fosse, tinha um propósito. Enquanto Jacó refletia, Lia e Raquel estavam juntas na tenda. O ressentimento entre elas era tão
antigo quanto o próprio casamento. Mas agora, diante da verdade, algo mudou. Eu nunca quis tomar teu lugar, Raquel, disse Lia com a voz baixa. Ah, mas sempre soube que nunca fui a escolhida. Raquel olhou para a irmã, sentindo pela primeira vez uma compaixão que nunca permitira antes. Eu também sofri, admitiu ela, lágrimas escorrendo pelo rosto. Sempre lutei para ser a primeira na vida de Jacó. E quando finalmente tive um filho, percebi que isso não bastava. Lia tocou a mão de Raquel. O amor de um homem nunca traria a paz que buscávamos. As palavras ressoaram no coração de Raquel. Durante toda a sua vida, acreditara que bastava ser amada por Jacó para ser completa, mas agora via que o verdadeiro amor que lhe faltava vinha de Deus. Pela primeira vez, as irmãs se abraçaram sem rivalidade. Na manhã seguinte, Jacó reuniu sua família. Olhou para Lia e Raquel, percebendo que algo havia mudado nelas. Vamos seguir para a terra que Deus nos prometeu, anunciou. Mas desta vez, não como rivais ou inimigos. Seguiremos juntos como uma família restaurada. Labão, por sua vez, percebeu que perdera o controle sobre o destino de suas filhas. Que o Deus de Abraão e Isaque esteja contigo, Jacó, disse ele, finalmente cedendo. Com isso, Jacó, suas esposas, seus filhos e seus rebanhos seguiram rumo ao futuro que Deus lhes havia preparado. A história que começou com engano terminaria em graça. Os anos passaram, e Jacó, agora mais velho e sábio, sentava-se à sombra de uma grande tamareira. Seus olhos, marcados pelo tempo e pelas provações, percorriam o acampamento à sua frente. Ele via seus filhos, os filhos de Lia, de Raquel e das servas, todos crescendo como tribos prósperas, como Deus havia prometido. Ele se lembrava da dor que o acompanhara por tantos anos. A luta por Raquel, a rivalidade entre as irmãs, a desonestidade de Labão. Mas agora, ao olhar para sua grande família, ele via algo maior. A graça de Deus havia triunfado sobre tudo. Jacó observou José, seu filho tão amado, ajudando seus irmãos a organizar o gado. Lembrou-se de como Raquel sofrera por não poder ter filhos e como, no final, Deus a abençoara com José e Benjamim. Pensou também em Lia, que mesmo rejeitada, tornara-se a mãe de 6 tribos de Israel, incluindo Judá, de quem um dia nasceria o Messias. A história de sua vida não fora escrita por acaso. Cada dor, cada traição, cada lágrima serviu a um propósito maior. Jacó ergueu os olhos para o céu. Agora entendo, Senhor, sussurrou. O que parecia ser engano era, na verdade, tua mão conduzindo-me para o destino que preparaste. Os filhos de Jacó, que antes carregavam a herança de rivalidade entre suas mães, agora aprendiam a caminhar juntos. A promessa feita a Abraão e Isaque estava se cumprindo neles. O povo de Israel estava se formando, não por disputas, mas pela graça de Deus. O ciclo de ódio foi rompido e a graça triunfou sobre a traição. Mas o que o futuro ainda reservava para Jacó e seus filhos? Se você gostou desta história, em sua tela aparecerão outros 2 vídeos de histórias bíblicas semelhantes. Clique para assisti-los e não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Que Deus esteja contigo.